poder das relações para a geração de negócios na advocacia. Programas de alumni surgiram nas instituições acadêmicas e sempre buscaram manter uma relação frutífera e de longo prazo com ex-estudantes. Com o sucesso desses programas nas universidades, eles passaram a ser incorporados também pelas empresas para reconhecer o valor dos laços profissionais. Como não poderia deixar de ser, esses programas de alumni também chegaram ao direito, oferecendo uma plataforma de crescimento para as bancas. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. No episódio de hoje, vamos mergulhar nos detalhes dos programas de alumni no mundo jurídico. Para debater esse tema comigo, tenho o prazer de receber no Juridicast o Sérgio Sabino, que é diretor de Marketing, Comunicação e Business Development do Tosini Freire Advogados. Sérgio, que bom tê-lo de volta aqui no Juridicast. Leandro, o prazer é meu. Sempre bacana conversar contigo e com o pessoal que acompanha o Juridicast aí. Eu é que agradeço a oportunidade. Legal. E Sérgio, entrando aqui no nosso tema de hoje, né? O que é um programa de alumni e qual a sua importância para o escritório de advocacia? Alumni vem como os advogados gostam muito do latim, né? Vem de alumnus, que em latim ele não tinha esse sentido que nós conhecemos hoje, vem de pupilo, né? Filho de coração, às vezes aqueles filhos que a gente de criação muito em latim, naquela época se chamava de alumnus, né? Aquela pessoa que você acompanhava e desenvolvia. E o alumni é o plural, naturalmente, desse grupo. Então se trata dessas pessoas que convivem com você, você colabora com o desenvolvimento, passam pela sua vida de alguma forma. Então os programas de alumni nos escritórios ou nas outras empresas, eles têm esse sentido de você acompanhar essas pessoas não só durante o período que elas passam, alguns anos, alguns um pouco mais, eventualmente décadas até, com esse convívio profissional e eventualmente deixam o escritório para perseguir outras oportunidades profissionais. E a ideia do programa é acompanhar a carreira dessas pessoas. No caso dos escritórios, Leandro, eu vejo com muito bons olhos os programas de alumni, porque você, no ambiente jurídico, constrói muitas relações ao longo da sua carreira. Com certeza. Seja no escritório, seja como diretor jurídico de uma grande empresa, você pode fazer parte do judiciário e todos esses agentes em algum momento se encontram ao longo da vida. Então acompanhar isso, ele é muito benéfico, tanto para a parte do que a gente chama de pessoas e de cultura e dos recursos humanos, como também para desenvolvimento de negócios, né? São as boas relações no mundo jurídico que fazem com que os negócios se desenvolvam de maneira sólida e consistente, né? E Sérgio, quais são os benefícios mútuos que você enxerga em um programa desse tipo, de modo que ele seja atrativo tanto para os profissionais, né, que podem fazer parte dele, quanto para o escritório? Eu vejo vários benefícios interessantes para os dois lados, né? Muitas vezes é sempre muito bom do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de se manter próximo de um bom networking, de um networking de qualidade. Todos nós, né, gostamos de novas oportunidades. Então, aquelas pessoas que buscaram outras oportunidades, nós mesmos aqui tivemos outras experiências no passado e eu mantenho também muito boas relações com as empresas que eu trabalhei. Então, esses benefícios podem surgir desse tipo, né? Nunca se sabe necessariamente o dia de amanhã e você preserva boas relações nos seus outros trabalhos, são sempre chancelas mais importantes. Eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes numa mesma empresa, tive uma experiência intermediária, retornei por causa dessas boas relações, então eu acho que é muito interessante para que o ex-colaborador mantenha essa boa relação, tanto para negócios quanto para um eventual retorno, né? Isso pode acontecer. E para o escritório, falando agora muito do mundo jurídico, da mesma forma, se você constrói boas relações, desenvolve pessoas em determinado momento da sua carreira e ela se torna uma pessoa relevante em alguma empresa que pode se tornar cliente do escritório ou que pode aumentar o relacionamento conosco, né? O desenvolvimento dessas boas relações certamente vão beneficiar o escritório na conquista de novos clientes e de novos negócios, desde que você acompanhe a carreira dessas pessoas que trabalharam contigo, o que vai fazer com que certamente, tanto para um lado quanto para o outro, seja algo muito interessante, né? Você dá um exemplo prático, você tem um advogado do seu escritório, eventualmente ele se tornou gerente jurídico de uma empresa e essa empresa, por um acaso, não era cliente desse escritório, então a forma de você abordar essa pessoa é muito mais rápida, muito mais fácil, ela conhece já o seu escritório, então você pula uma série de etapas no seu processo de desenvolvimento de negócios, né? Serviço jurídico é uma venda complexa, você tem um tempo médio de execução de uma venda que pode variar entre semanas até meses, né? Então o fato de ser um alumni, a contraparte da sua negociação, pode acelerar bastante a sua geração de negócio. E Sérgio, eu entendo que um programa como esse, o primeiro desafio é fazer a venda dele, né, para o ex-colaborador.
colaborador. Depois surge a questão, né? Que uma vez que ele aderiu ao programa, como mantê-lo dentro do programa, né? Imagina que tem que ter rituais, né? Definir alguns pontos de contato durante determinados períodos, correto? Sim, claro. Você tem que criar fatores de diferenciação nesse tratamento. Porque todo escritório grande, principalmente os maiores, mas já é um panorama mais visível e mais constante hoje do mundo jurídico, você ter áreas de desenvolvimento de negócios. Então, na verdade, você tem esse esforço em diversos canais. A gente fala muito sobre isso, você bem sabe. O Alumni tem que ser considerado um segmento específico dentro da sua estratégia. Então, você tem que criar fatores de diferenciação, antecipação de determinados conteúdos. Você pode fazer uma newsletter exclusiva para esse grupo, que traga informações tanto externas quanto algumas internas que possam ser divulgadas, porque é uma pessoa que já teve certa intimidade, vamos botar entre aspas assim, com as coisas que você faz. Você pode, em determinados eventos, priorizar uma determinada quantidade de convites para que os alumni façam parte, para que você sempre coloque esse grupo em primeiro plano. Você pode fazer eventos exclusivos, principalmente comemorativos, nos aniversários do escritório, nos eventos institucionais, trazer para próximo do dia a dia do escritório, manter essas pessoas no dia a dia do escritório. Então, o ideal é você construir uma régua de comunicação exclusiva, que tenha um mínimo de constância e que tenha aquela linguagem bem específica, que é só para aquele grupo, né? Isso é, de fato, muito importante para que todo mundo se sinta realmente uma figura diferenciada dentro desse processo. Você falou na palavra diferenciação, Sérgio, eu fiquei pensando aqui, né? Imaginando um profissional que tem atuado em vários escritórios, né? Um profissional já mais experiente. Eventualmente, depois de 10, 20 anos de mercado, ele já passou por 4, 5 escritórios, e aí, de repente, esses 4, 5, 2, 3 escritórios tem programa de alumni, né? Ou seja, ele também tem que escolher qual programa ele vai se dedicar mais, né? Ele pode até entrar em todos, mas certamente é necessário ele fazer uma escolha ali de esforço, né? E aí eu acho que a diferenciação, ela faz mais sentido ainda, né? É como um CRM, né, que a gente gosta de usar em tantos outros cenários. Você vai disputar espaço na mente desse profissional, desse potencial cliente, ele passando por 3, 4 grandes escritórios, certamente ele fará parte de 2 ou 3 programas de alumni, pode fazer parte de todos, e isso vai ficar muito a cargo do escritório de garantir por essa diferenciação que ele guarde ali, tanto no coração quanto na mente, aquela marca, com aquele carinho do passado, com aquela lembrança positiva, e isso aproxima certamente um pouco mais. Esse componente emocional tem que ser muito bem trabalhado. E Sérgio, explorando um pouco mais um tema que você já trouxe aqui, que é sobre a geração de novos negócios, né? Do ponto de vista de resultados, como que um programa de alumni pode ser um importante aliado para a área de business development? Eu acredito muito que ele atua diretamente nos maiores pré-requisitos ou numa das grandes propostas de valor que um escritório tem que proporcionar, que é a credibilidade, né? Tá. Que é a reputação, é o conhecimento, é a confiança que você deposita em um escritório. Comprar serviços jurídicos, vamos dizer assim, você contratar um escritório, ele requer muita reflexão por parte de um cliente, né? Como a gente falou lá no início. Então eu acredito muito que uma boa aproximação com ex-colaboradores e, claro, ex-colaboradores que conheçam, que tiveram um bom convívio com o escritório, não digo do ponto de vista só de qualidade das relações, mas que conheça tudo que o escritório pode oferecer, que entenda que de fato tem gente muito competente, o que por sorte é o nosso caso, por sorte é por muito trabalho, né? Falando aqui especificamente de Tosini Freire, a gente procura sim desenvolver tanto uma ótima relação com os nossos colaboradores, quanto também um desenvolvimento técnico e pessoal de todos os nossos profissionais. Então isso vai para a rua, vai a campo, né? Determinados momentos, e atua de maneira muito decisiva. A gente tem aqui, Leandro, alguns dos nossos dashboards e a gente acompanha todos os canais de possível geração de negócios, quais são os mais eficientes. E exceção feita ao trabalho do próprio sócio, do networking dos sócios, que a gente tem uma métrica sempre um pouco mais dinâmica de estabelecer e é a maior fonte de geração de negócios hoje que a gente consegue detectar, o Alumni é uma das formas mais eficientes. Quando a gente analisa desde as ferramentas de comunicação, da atuação comercial que não seja diretamente envolvendo um sócio, as indicações feitas por um ex-colaborador costumam ter um percentual de conversão muito mais interessante do que outras determinadas estratégias. Então, o que a gente tem percebido é que investir na qualidade desse programa, investir na aproximação com esses colaboradores, torna o nosso potencial gerador de negócio cada vez maior. E, Sérgio, em quanto tempo esse tipo de projeto começa a trazer resultados de negócios? É possível estimar isso? Olha, eu vou te dizer, Leandro, é difícil você criar uma expectativa a esse respeito. A mensagem que eu trago é de construir, garantir consistência e constância.
importância, né? Tá. Nós mesmos aqui em Tozini Freire estamos num processo eu avalio pessoalmente um processo de construção. Temos uma boa relação com os nossos alumni, tem uma série de atividades que a gente vai aperfeiçoar, a gente tem conseguido levar em consideração isso como um projeto importante. Então eu acredito que a consistência leva ao resultado. Em serviços jurídicos, né, existem ritmos muito específicos, né, muito peculiares. Eu acredito que um processo, e aí para não te deixar sem resposta, e nem o pessoal que está nos ouvindo, eu acredito que um programa consistente, em menos de 24 meses, você não vai ter condição de avaliar se ele foi bem sucedido ou não. Como todo programa de relacionamento, implantação de sistemas, grandes projetos dentro de um escritório, um horizonte inferior a 2 anos é muito difícil você cravar, olha, foi um sucesso, ou cravar que foi um fracasso, né? Vai depender muito dessa consistência a partir dos critérios, a partir da dinâmica que você determina. E ela é muito específica de escritório para escritório, né? Aí entra um pouco nos aspectos culturais daquele grupo, daquela empresa, enfim. Você vai construir muito aos seus moldes, vai ter um ritmo de interação com esse grupo também aos seus moldes, e é isso que vai determinar o sucesso do empreendimento, vamos chamar assim. Eu diria que 2 anos é o mínimo para você conseguir fazer uma avaliação mais criteriosa. Ou seja, é um projeto de longo prazo, né? Isso é importante destacar, né? É uma coisa, assim, eu vou fazer um paralelo simples aqui, né? O Tozini Freire vai completar 50 anos em 2026. Desde o primeiro dia ele conversa com clientes. Sim. Ele busca retê-los, interagir, construir. Então, quer mais longo prazo do que isso, né? Então o Alumni, na verdade, ele tem que entrar um pouco nessa esteira e ser considerado um segmento específico com uma estratégia específica. Correto. E Sérgio, do ponto de vista de gestão, o Alumni é responsabilidade de qual área? É do marketing, é RH ou ainda de uma outra área específica? Eu vou fazer aquela frase clichê, né? Que é uma responsabilidade de todos. Tá. E, na verdade, acaba sendo, né? Porque um programa de Alumni de êxito, claro que, do ponto de vista da execução e da operação, ele passa muito pela área de pessoas, muito pela área de recursos humanos, para a viabilização disso, para os controles, para o entendimento de quem faz parte, de quem não faz parte, e passa muito pelo desenvolvimento de negócios como uma visão especial a respeito desse segmento para que a gente mantenha uma boa relação profissional, porque isso é gerador de negócios. Então, claro, essas duas áreas têm um protagonismo maior nesse tipo de coisa, mas uma boa estrutura executiva com sócios que desenvolvem bem esse processo, esse modelo, que garantem que você execute todos os processos, desenvolva bem as pessoas, treine bem as pessoas e construa um bom ambiente, e isso é responsabilidade de todos, isso favorece demais a execução de um programa Alumni, né? Porque interfere diretamente no desejo das pessoas, mesmo aquelas que deixam o escritório, em continuar fazendo parte desse esforço. E Sérgio, uma pergunta que eu não tenho dúvida que muitos dos nossos ouvintes devem estar se fazendo agora. Esse tipo de programa, ele é para qualquer escritório ou é para um escritório do porte do Tozini Freire, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, serve para todo o porte de escritório. Tá. É claro que o que vai mudar são as proporções. Você tem percentualmente, proporcionalmente, uma quantidade de pessoas na sua estrutura, no seu quadro de pessoas. Algumas vão deixar o escritório por várias razões, e essa proporção você vai trabalhando ao longo do tempo. Então, eu não vejo um programa Alumni como uma exclusividade de grandes estruturas. O que acontece é que nos grandes escritórios você vai acabar transformando esse projeto num projeto maior, porque você tem mais pessoas que circularam pelo escritório, que fizeram parte desse esforço, fizeram parte do projeto, hoje não estão mais, podem voltar, mas eu tenho absoluta certeza que quem estiver nos ouvindo, não importa o porte, o tamanho do seu escritório, se você tem alguns ex-colaboradores que você sabe que estão no mercado e que podem gerar possíveis negócios para vocês, é altamente recomendado que você crie ali um esforço para a construção de um programa de Alumni. E ele pode ser mais simples ou mais elaborado, trarão bons resultados. E Sérgio, para quem está pensando em criar esse programa, quem convidar, né, para participar do Alumni? Olha, de novo, é uma deliberalidade, vamos chamar assim, do escritório. A gente pode trabalhar em conjunto com a área de pessoas de cultura. Normalmente, existe uma ênfase muito grande no jurídico, claro, nos advogados especificamente, todos aqueles que são advogados que se tornam plenos, sênior, sócios, porque aí está o cerne do desenvolvimento de negócios futuro para um escritório, mas muitos escritórios também criam critérios específicos para que o parte do administrativo possa também fazer parte, a depender da necessidade, do estilo do escritório. Então é uma coisa muito específica de cada um dos escritórios
escritórios que estiver nos ouvindo. Vai da cultura, do envolvimento, do tamanho do administrativo, mas em geral ele é bastante mais aplicado ao grupo jurídico dos escritórios. E Sérgio, para quem está pensando em montar essa plataforma de relacionamento, por onde começar? Olha, tem algumas maneiras. Tá. Mas o porte, como a gente falou agora há pouco, né? Cada escritório tem o seu tamanho, tem o seu estilo. O que é importante começar é ter uma conversa bastante próxima com a área de pessoas, de recursos humanos, né? Esse programa tem que nascer desses dois times, porque muito da experiência de fazer parte do programa Alumni passará pela área de recursos humanos, no desligamento, nos seus processos. Então você precisa, depois que essa pessoa consente em fazer parte do programa, né? A área de desenvolvimento de negócios inclui essa pessoa num banco de dados específico dos alumni. No nosso caso, nós temos, claro, um CRM, como todos os grandes escritórios têm, e a gente destaca quem são os alumni no nosso sistema. A gente, dentro desse critério determinado, então, essa base de dados ela é bem cuidada, atualizada, e a gente começa um processo de acompanhamento e de atualização dessas pessoas, porque tem uma curiosidade, né, Leandro? As pessoas que deixam, às vezes, o nosso escritório, ela deixou o nosso escritório, sei lá, há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, ela já pode estar numa segunda experiência profissional. Sim. Então, é muito importante, como dica para quem estiver começando, claro, pensar na estruturação desse banco de dados inicial e pensar num processo de acompanhamento de duas coisas: as saídas do seu escritório, para que essas pessoas se tornem alumni no futuro, qual é o melhor momento de fazer isso, e também as pessoas que já fazem parte desse banco de dados, você construir um mínimo de acompanhamento. Construir, por exemplo, uma página no seu site e que as pessoas possam se cadastrar, que você valide aqueles dados e que de tempos em tempos você convide essas pessoas a entrar nesse seu ambiente digital para fazer essas atualizações, para dizer, olha, mudei de emprego, mudei de empresa. Criar um dinamismo de convívio com esse grupo é muito importante para que isso seja um organismo vivo ali dentro do escritório e que possa fomentar muitos negócios. Então, para começar mesmo, é você discutir com recursos humanos uma forma de dar início a esse processo na transição profissional dessas pessoas e buscar no passado do banco de dados de recursos humanos quais já são os alumni que existem no escritório, fazer uma boa atualização da base e construir um programa de comunicação, uma régua de comunicação específica para esse grupo. Isso já vai ser de grande valia, você já vai sentir um grande resultado. Muitas pessoas têm uma conexão emocional com as empresas que trabalham, fizeram amizades naquele grupo de trabalho, então vão trazer de volta um sentimento positivo com respeito à sua marca, e isso favorece demais a geração de negócios. Sérgio, nosso episódio está caminhando para o final, e como uma pergunta última aqui, quais são os desafios que você observa na gestão de um programa de alumni? Os desafios são diversos. Um é esse da atualização. Você tem que ter muita disciplina na atualização dos dados, porque eles podem se perder. Você tem, Tosini Freire tem alumni provavelmente com 40 anos de ex-colaborador, né? Então, na verdade, você precisa buscar muito do histórico para entender como manter esses dados atualizados, né? Mobilização dessas pessoas. Então, você garantir um banco de dados muito atualizados e muito mobilizados, eu acho que é um passo importante. Garantir a atualização dessas pessoas, disciplina, mantê-las próximas de você com conteúdos interessantes, ou seja, garantir a atratividade desse programa, né? Não dizer que ele existe só pelo fato de você ter uma placa ou de você ter um banco de dados. Então é muito importante você construir essa proximidade genuína com essas pessoas, né? Então eu vejo esses como os dois grandes desafios, e aí você tem desafios muito específicos relativos ao processo de entrada, você reconhecer essas pessoas, olha, eu sou um alumni, então você tem que ter um banco de dados muito bem arrumado para que de fato você valide que aquela pessoa fez parte do seu grupo, para evitar algum tipo de problema de relacionamento, alguma frustração. Então tem que ser um processo que caminhe muito em conjunto com uma área de dados que você tem no seu escritório, com o mínimo de apoio de tecnologia, se possível. São coisas que eu recomendo para que o programa, que é uma coisa muito boa, que é uma coisa muito legal de você ter dentro de um escritório, acabe se tornando uma frustração para quem queira fazer parte. Então esses cuidados a gente precisa tomar. Muito bacana, Sérgio. Eu agradeço imensamente por participar desse bate-papo aqui, muito interessante com o nosso público. Eu que fico muito agradecido pela oportunidade e espero novos convites aí, Leandro. Foi um prazer. Com certeza. Muito obrigado. Com isso a gente chega ao final de mais um Juridicast. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele e nos avalie no agregador de sua preferência. Isso nos ajuda a chegar a mais pessoas. O Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.